Jogador pode ser do Corinthians após não acertar renovação com Flamengo. Defensor tem contrato se encerrando e futuro incerto no rubro-negro, ganhando força para jogar no timão. Diretoria se movimenta no mercado. Confira. Ramon Dias será reavaliado no Corinthians e permanência em 2025 não está garantida. Técnico argentino passará por reavaliação no final da temporada. O Corinthians se recuperou no Brasileirão. O Corinthians vem de uma sequência espetacular no Brasileirão Betano 2024. A equipe soma 4 vitórias consecutivas na competição e escalou na tabela. Agora, o Timão tem 41 pontos e ocupa a 10ª posição. Mesmo com as eliminações na Copa do Brasil e na Sul-Americana, os comandados de Ramon Dias não se abalaram e mostraram foco na missão do time no Brasileiro, que é escapar do rebaixamento. Com isso praticamente garantido, a equipe pode sonhar com uma vaga na competição continental. Ramon Dias não tem permanência garantida no Corinthians. O técnico Ramon Dias é um dos principais responsáveis pela arrancada do Corinthians na temporada. E o argentino, que já chegou a ser duramente criticado, caiu nas graças da Fiel. Muitos torcedores rasgaram elogios ao treinador após a vitória do Alvinegro na última rodada do Brasileirão. Mesmo assim, a permanência de Ramon Dias no comando do Corinthians não está garantida. De acordo com reportagem da Itatiaia, a diretoria do Timão ainda não bateu o martelo sobre o fico do técnico no cargo para a próxima temporada. Ramon Dias tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2025. No entanto, ainda segundo a apuração, o argentino não é consenso internamente e não é visto como o nome ideal para comandar o Timão em 2025. Ainda não há nenhum substituto na mesa. No fim do campeonato, Ramon Dias e sua comissão técnica irão passar por uma reavaliação. Apesar do bom desempenho do time na reta final do Brasileirão, algumas escolhas do treinador na Sul-Americana e na Copa do Brasil podem pesar negativamente. Apesar de diversas especulações, envolvendo nomes como Tite, Luiz Castro e Renato Gaúcho, o Corinthians não negocia com nenhum treinador e pretende buscar um novo comandante no mercado somente após uma eventual demissão de Ramon Dias. Corinthians confirma a compra de Hugo Souza e aguarda a resposta do Flamengo. Está decidindo. Diretor de negócios do Timão abriu o jogo sobre a negociação e garantiu que o goleiro permanecerá no elenco alvinegro. Hugo Souza vai permanecer em São Paulo. O imbróglio da compra de Hugo Souza no Corinthians pode ter um fim nos próximos dias. Com isso, o goleiro pode se tornar o jogador em definitivo do Timão em breve. Nesta terça-feira, 12 dirigentes do Timão estiveram no evento da Federação Paulista de Futebol, FPF, onde aconteceu o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista 2025. Durante as conversas com a imprensa, a situação de Hugo foi questionada, onde foi confirmado que o jogador seguirá em São Paulo e vestirá a camisa do Corinthians. Vai ficar no Timão em 2025. Em entrevista para a TNT Esportes, Vinícius Cascone, diretor de negócios do clube, confirmou que Hugo Souza, que quer vaga nas Copas, permanecerá no time paulista na próxima temporada. O Corinthians, que resolveu mais um problema, teve algumas pendências com o Flamengo e viu o Grupo City monitorar a situação do goleiro. Apesar disso, ele seguirá na equipe alvinegra em 2025. Ainda faltam alguns detalhes. No entanto, os últimos detalhes seguem sendo discutidos internamente pela direção. No momento, a melhor forma de pagamento está passando por avaliação. Abre aspas, Hugo Souza fica com certeza. O Corinthians está decidindo se vai fazer o pagamento em parcelamento ou à vista, afirmou Cascone, que busca mais zagueiros e tem 3 nomes. Vale destacar que a compra de Hugo Souza deve custar mais de 4 milhões de reais ao Corinthians. De início, o time queria pagar o valor em 4 parcelas, mas o Flamengo ficou receoso. O Corinthians cresce no Brasileirão. O Corinthians reagiu nas últimas rodadas do Brasileirão Betano e vem de 4 vitórias consecutivas na competição. A última derrota foi no dia 29 de setembro, para o São Paulo, por 3-1. Desde então, foram 5 partidas disputadas, com 4 vitórias, contra Atlético PR, Palmeiras, Cuiabá e Vitória. Além disso, tem um empate, contra o Internacional, por 2-2, na Neoquímica Arena. Quarto melhor aproveitamento nas últimas 10 rodadas. Considerando apenas as últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem o 4º melhor aproveitamento. Foram 19 pontos conquistados pelo Timão em 30 disputados. Com os bons últimos resultados, a equipe do técnico Ramon Dias escapou da zona de rebaixamento e agora tentar pontuar para conseguir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O Timão só não tem mais pontos conquistados nos últimos 10 jogos que Inter, Botafogo e Palmeiras. O Colorado é o 4º colocado na tabela de classificação. Já o Glorioso lidera a competição, seguido do Palmeiras. Davi Luiz no Corinthians,
uma possibilidade que está ganhando cada vez mais força nos bastidores. O Corinthians segue atento ao mercado de transferências, e para 2025, a diretoria tem um foco claro: reforçar a zaga. E quem pode ser o grande nome para esse setor tão importante? O experiente Davi Luiz, que atualmente defende o Flamengo, mas que pode ter o seu futuro em aberto no próximo ano. A situação de Davi Luiz no Flamengo é um tanto quanto delicada. Seu contrato com o clube carioca se encerra em dezembro de 2024 e, até o momento, as negociações para uma renovação ainda não avançaram. O defensor, que já tem 37 anos, se vê diante de um cenário de incerteza. Apesar de ser peça importante no elenco de Jorge Sampaoli, o futuro de Davi Luiz com o Flamengo não parece garantido, o que abre portas para outros clubes interessados. Neste cenário, o Corinthians surge como uma das equipes mais atentas a essa possível movimentação. A situação do Flamengo, que ainda não definiu o futuro do zagueiro, facilita as conversas com outros clubes, e o Timão parece estar pronto para aproveitar a oportunidade. Vale lembrar que, no passado, Davi Luiz já foi sondado pelo Corinthians, e agora, com a chance de um acerto mais concreto, o interesse do clube alvinegro se fortalece. Outro ponto que joga a favor da contratação de Davi Luiz pelo Corinthians é a relação de carinho que o zagueiro sempre demonstrou pelo clube. Desde suas passagens pelo futebol europeu e pelo Paris Saint-Germain, o defensor nunca escondeu o respeito e a admiração que tem pelo Corinthians. Essa identificação com o clube pode ser um fator determinante caso o Timão realmente decida avançar nas negociações. O momento é importante para o Corinthians. A equipe segue com chances de garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2025, o que representaria um impulso significativo para o clube tanto dentro de campo quanto financeiramente. Se isso se concretizar, a chegada de um jogador experiente como Davi Luiz, que já conquistou títulos importantes no Brasil e na Europa, pode ser um grande passo para fortalecer a defesa e, quem sabe, até alavancar o time em competições internacionais. Além disso, a experiência de Davi Luiz seria fundamental para o elenco. Em um momento onde o Corinthians busca se reerguer após uma temporada de altos e baixos, contar com um zagueiro de seu porte, com uma carreira sólida em clubes como Chelsea, PSG e até mesmo a seleção brasileira, seria um grande diferencial para ajudar o time a crescer nas competições do próximo ano. Sua liderança dentro de campo e sua capacidade de impor respeito no setor defensivo podem ser a chave para um sistema de defesa mais confiável e sólido. Por outro lado, o Corinthians sabe que contratar um jogador de renome como Davi Luiz não será fácil. As conversas ainda estão no início, e o clube alvinegro terá de competir com outras equipes que também têm interesse no veterano. Mas, se depender do desejo de Davi Luiz em retornar ao futebol paulista e de seu carinho pelo Timão, o caminho pode estar mais aberto do que se imagina. No final das contas, o que fica claro é que o Corinthians está atento às movimentações no mercado e disposto a reforçar seu elenco para a temporada 2025. Davi Luiz, com sua experiência e identificação com o clube, é um nome que está começando a ganhar cada vez mais força como possível reforço para a zaga alvinegra. Se as conversas evoluírem positivamente, ele pode ser uma peça fundamental para os próximos desafios do Timão. Agora, resta esperar para ver como essa história se desenrola nos próximos meses. E aí, fiel torcedor, você acha que Davi Luiz é uma boa contratação para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.